Olá pessoal, acho que chegou o momento de eu vencer a minha timidez, finalmente, para apresentar para vocês uma proposta bem bacana que pode fazer a diferença na vida de muita gente. Então, eu sou a professora de Educação Física Ângela Tavares, especialista em treinamento desportivo, mestre em Ciência da Motricidade Humana, fiz 5 períodos no curso de Fisioterapia. Eu fui atleta profissional de vôlei de quadra, vôlei de praia, pratiquei algumas modalidades como natação, handebol, basquete, trabalhei com essas modalidades e essas vivências me proporcionaram uma experiência bem interessante que me possibilitaram arriscar novos horizontes além do voleibol, que foi realmente sempre a minha vida. Então, ao longo dos meus 55 anos, totalmente dedicados ao esporte, eu ia parar de jogar, como parei de jogar profissionalmente, e esta foi a minha primeira razão para tentar entender o que seria a minha vida após essa rotina de treinamentos, convívio com alguns grupos com quem eu tive a oportunidade de dividir a quadra, né? Mas eu me esforcei muito para conseguir conciliar o esporte com os meus estudos em educação física. E chegou um certo momento da minha vida profissional em que eu tive a oportunidade de virar professora universitária e responsável pelos projetos sociais que aconteciam nas comunidades do entorno da instituição que eu ministrava as aulas. E teve um certo dia em que um estagiário meu estava dando aula de ginástica localizada, sob a minha supervisão sempre, e teve uma senhora que estava muito assim, no sacrifício, sabe? A gente percebia que ela estava ali sofrendo, mas tinha que fazer a aula para poder cuidar da saúde, enfim. Ela chegou no momento em que perguntou para o meu aluno: "Ô professor, vai demorar muito? Falta muito para acabar a aula? Eu não estou aguentando." Realmente estava muito quente, mas enfim, eu percebi que era uma situação desagradável e aquilo me incomodou a ponto de eu pedir a ele a turma por um finalzinho da aula, faltavam uns 10, 15 minutos para acabar a aula, e eu falei: "Olha só, me empresta a sua turma rapidinho que eu vou fazer aqui uma brincadeira com eles." Eu fiz um handball adaptado, porque o handball é um jogo de confronto e eu não poderia permitir que alguém ali corresse risco de encontrões, aquela coisa de correr risco de cair e se machucar de maneira alguma. Então eu adaptei de algumas formas, de algumas estratégias que eu recorri para assegurar que todos sairiam felizes, e foi o que aconteceu, porque foi uma equipe vencendo, a outra perdendo, evidentemente, a encarnação acontecendo, a brincadeira, sorrisos, muitos sorrisos, a demonstração de total felicidade do grupo. E isso acarretou que no encontro seguinte o pedido fosse unânime: "Professora, a gente não quer mais ginástica localizada, a gente quer brincar. A gente veio aqui para brincar, eu acho que dá para suar, dá para perder peso, a gente acredita, os atletas não são fininhos, os atletas não são informes, enxutos, então a gente pode tentar também dessa forma." E a iniciativa surgiu deles. E assim foi feito, né? Porque a gente não pode ignorar um resultado positivo desses. E esta foi a segunda razão, e assim, não digo a mais importante, porque a razão mais importante é a de Deus. Deus me usou como ferramenta para que eu pudesse ajudar a muitas pessoas, ajudar os idosos a entenderem que para cuidarem da saúde
não precisa ser naquela coisa do tradicional, da caminhada, não precisa ser somente com ginástica localizada, que a gente nasceu para vencer, que a gente nasceu para ser feliz. E lembrem-se de um recado muito importante que poucas pessoas atentam, que é: você é o vencedor da principal competição da sua vida, pois você foi o espermatozoide que chegou primeiro no óvulo da sua mãe. Olha que coisa bacana, não é verdade? Muito bom. Então, estas são as razões para ter surgido um projeto tão bacana, tão mobilizador, capaz de fazer a diferença na sua vida também. Então, aposte você também. Recria a idade. Idoso, esporte e vida. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Obrigada. Valeu.